Fala, povo de Deus. Jesus te abençoe. Chegamos a 2 Coríntios, capítulo 12, um dos capítulos mais emblemáticos desta carta que Paulo escreve àqueles irmãos. Isto porque, neste capítulo, o apóstolo relata uma experiência sobrenatural que ele viveu. Algo singular, algo único, algo pontual, algo que cumpria um propósito muito específico, que era justamente testificar e legitimar o ministério apostólico de Paulo. Então, de princípio, eu já quero deixar aqui a você um alerta. Por vezes é possível encontrar certos pregadores, auto-intitulados apóstolos, ou bispos, ou o que quer que seja, que alegam terem visto o céu, terem tido visões extraordinárias e querem impor suas visões para a Igreja de Cristo Jesus no tempo presente. Meu irmão, minha irmã, fique atento a isso. Fique atento pelo seguinte: aquilo que é norma para a igreja, aquilo que é a regra para a igreja, aquilo que é o que conduz a Igreja de Cristo Jesus na terra é a santa, eterna Palavra de Deus. As experiências pessoais têm valor para aquele que viveu a experiência, mas isto não pode ditar regra alguma para a Igreja de Cristo. E especialmente se tais experiências forem exclusivas num sentido de não há paralelo na Escritura. Ora, aquilo foi para a pessoa, se ela alega ter vivido, amém, mas é para ela, não é para a igreja. Nós precisamos nos ater àquilo que é para a Igreja de Cristo nesse tempo. Irmãos, nós temos 66 livros bíblicos para dar conta. Nós temos muito o que estudar, o que pensar. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar ouvindo aqueles que alegam ter tido experiências que não têm fundamento na Escritura. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 12, com o fim de confirmar seu ministério apostólico diante da igreja de Corinto, mostra que ele viveu uma experiência, diz o texto sagrado, há 14 anos antes de escrever essa carta. Portanto, no início da sua caminhada de fé, Paulo viveu essa experiência, segundo ele, tendo sido arrebatado até o terceiro céu. Aqui é importante a gente lembrar a visão judaica de céu. Quando Paulo fala de terceiro céu, ele refere-se à habitação de Deus. Por quê? Porque na mentalidade desse tempo aqui em que Paulo escreve, o primeiro céu é o céu que nós vemos sobre nossa cabeça. É o céu que nós podemos chamar de atmosfera. O segundo céu seria o universo, onde os corpos celestes estão. O terceiro céu, portanto, seria a habitação de Deus. O que Paulo, portanto, diz não é com relação a uma gradação de um primeiro céu mais inferior, um segundo céu melhorzinho e o terceiro céu o suprassumo do céu. Não. Aqui, Paulo refere-se única e exclusivamente à habitação do Senhor. Paulo mostra que ele viveu ali experiências extraordinárias, viu coisas extraordinárias e, para que não se ensoberbecesse, foi-lhe posto um espinho na carne. Mensageiro, diz ele, de Satanás, para o esbofetear a fim de que ele não se exaltasse. A pergunta que historicamente se faz é: qual é este espinho na carne? E, de fato, é uma pergunta que gera curiosidade em nós. Afinal, o que Paulo tinha? Alguns vão alegar que seja algo até meio literal, um ferimento mesmo, que causava ao apóstolo dor, transtorno. Outros alegarão que era uma opressão maligna contínua, como se o próprio Satanás ou um de seus asseclas estivesse sempre por perto de Paulo para o assediar, para o importunar, para o oprimir, causando assim dano espiritual no apóstolo. Outros ainda vão dizer que Paulo provavelmente tinha algum problema de visão. Afinal, lembre-se do que acontece lá em Atos capítulo 9, quando ele é encontrado por Jesus e fica cego por 3 dias, e alguns afirmam que isso que ele relata aqui é uma sequela daquela cegueira temporária vivida em Atos 9, no momento da sua conversão.
também afirmam isto porque em algumas de suas cartas não é ele o escritor, ele tem alguém para que escreva por ele, e ele mesmo, em alguns momentos, diz que a saudação ele faz de próprio punho, em letras grandes. Então, alguns afirmam que era um problema de visão. Fato é, o problema de Paulo, o espinho na carne, não nos é revelado. Se não nos é revelado, não temos obrigação de saber. Se não nos é revelado, fiquemos com o que foi revelado. O que foi revelado a nós? Foi revelado que Paulo tinha esse espinho para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Era algo que perturbava profundamente o apóstolo, a ponto dele orar por 3 vezes pedindo a Deus que o tirasse esse espinho, ao que ele ouve a resposta: a minha graça te basta. E aqui está o princípio fundamental para mim e para você. Nós passamos por sofrimentos, passamos por dores, passamos por lutas, passamos por tribulações. E muitas vezes oramos e parece que Deus não nos ouve, ou quando ouve, diz não. E aí, quando nos lembramos desse episódio acontecido com Paulo, lembremos-nos também da resposta do Senhor a ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu e você, meu irmão, somos fracos. Cristo é forte. Nós somos débeis, Cristo é íntegro. Nós somos falhos, Cristo é perfeito. Isto basta. Ele é por nós. Nós não nos garantimos, nós não vencemos, nós não temos poder, mas confiamos naquele que é o poderoso e que venceu por nós. Assim, Paulo caminha ao longo do final, da metade para o final do capítulo 12, ainda defendendo seu ministério apostólico. Após essa narrativa muito pessoal, do verso 11 até o final, ele continua defendendo suas credenciais, continua mostrando por que, sim, ele é um apóstolo e que deseja estar com os irmãos de Corinto. É interessante que o coração de Paulo é aberto para aquela igreja. Paulo não está amargurado. Paulo está defendendo seu ministério, está defendendo sua posição, está defendendo seu trabalho, mas não está amargurado com aqueles irmãos. Paulo deseja vê-los. Paulo quer compartilhar da graça de Deus com aqueles irmãos. Ele quer estar com aquela igreja, porque é uma igreja amada pelo apóstolo. E assim ele caminha, concluindo o capítulo, lembrando que o juiz absoluto é o Senhor, que os coríntios não tinham tal autoridade para julgá-lo e humilhá-lo, mas o Senhor é quem detinha o poder e a autoridade, e assim ele caminhará, encerrando a carta no capítulo seguinte, o capítulo de número 13.